Olá, pessoal! Estamos na segunda parte da nossa terceira aula para finalizar o estudo da Declaração Universal. Já finalizamos o texto, estamos agora falando de universalismo e relativismo cultural. Gente, tranquila essa parte de universalismo e relativismo? Entenderam aqui essa discussão? Coloquem aí para mim, por favor, se está tudo certo. Aproveitar aqui que o pessoal está entrando. Vocês podiam, quem está participando aí, para me ajudarem na divulgação, às vezes o pessoal me pergunta, né, como é que pode ajudar? Pode me ajudar ajudando a divulgar meu trabalho. Então, quem quiser tirar um print aí do nosso encontro, postar algum material do curso, como algumas pessoas têm feito, e me marcado lá no Instagram, vou gostar muito. Desde já agradeço todas as mensagens carinhosas que eu tenho recebido aí. Fico muito feliz que vocês estejam gostando, que o curso esteja ajudando. Né? Então, a melhor forma que vocês têm de me ajudar é essa, tá? Ajudando na divulgação do trabalho, indicando para alguém que está estudando. Eu agradeço imensamente. Então, já podemos voltar. Acho que todos já retornaram aí. Só reforçando aqui essa discussão, universalismo e relativismo, que é super interessante. A ONU parte, obviamente, de uma corrente universalista, né? Não confundir essa discussão de correntes com a característica da universalidade, tá? O que é a característica dos humanos da universalidade? Para ser titular de direitos humanos, basta ser pessoa, não preciso cumprir nenhum requisito. O que é a corrente universalista? É a corrente defendida pela ONU, segundo a qual é possível, sim, criar um texto e dizer que esse texto, né, resguarda uma ética universal, valores universais, direitos com caráter universal, independentemente de diferenças culturais, porque existe um mínimo a ser protegido. O que os relativistas vêm dizer, por outro lado? Não é possível estabelecer um texto universal, porque a proteção dos direitos humanos ela tem que vir a partir da cultura de cada país. E vejam como isso inicialmente é tentador, mas quando a gente descobre o que os países, as práticas que os países querem continuar, né, defendendo, do quanto isso é perigoso, porque muitos países violam direitos humanos com base em sua cultura, que é milenar, que às vezes tem uma força que é muito mais religiosa do que política, né? Então, nós temos práticas, como eu já disse aqui, de sacrificar crianças que nasçam com alguma deficiência. Conta-se, né? A gente tem umas que a gente nem sabe se é verdade, mas diz que existiria um quarto da morte na China, em que crianças com algumas doenças são deixadas nesse quarto para morrer. Depois vocês olham no YouTube, é horrível. Nós temos tribos na África em que eles praticam a mutilação de órgãos genitais femininos. Então, não dá para defender que essas culturas, né, ou esses comportamentos que são típicos de cada cultura possam ser vistos como regras, senão nós vamos perder muito da proteção, nós vamos ter um retrocesso. Então, o que a ONU acredita, o que ela estabelece? E aqui, gente, eu estou falando, obviamente, em termos teóricos, né? Na prática, a gente sabe que não é bem assim, mas o que a ONU defende? Não, existe um mínimo que tem que valer para todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, independentemente de política, de religião, né, da cultura. Então, por isso é universal. Então, a corrente que critica é a corrente do relativismo cultural, tá? E aí, para quem vai fazer prova da banca CESP-CEBRASP, eles adoram perguntar sobre isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Temos um cientista social português, que é o Boaventura de Souza Santos, que ele diz que a solução para esse problema seria fazer o quê? Um diálogo intercultural. Então, vamos conversar e chegar a um resultado. Né? Se a ONU sozinha tem um universalismo de partida, depois do diálogo nós teríamos um universalismo de chegada. Seria uma espécie de resultado da discussão. E a banca CESP-CEBRASP já usou esse termo aqui, ó, quando eles querem complicar, eles vão chamar o diálogo intercultural de hermenêutica diatópica. Diatópica, de diálogo, é a interpretação depois do diálogo, ou através do diálogo. Então, eles chegariam ao universalismo de chegada, que é o universalismo puro, o de partida.
depois da discussão com os relativistas, se transformaria nesse universalismo de chegada, o universalismo pós-debate. Isso aqui é completamente utópico, tá? Porque nem a ONU, nem os países que defendem o relativismo estão dispostos a fazer essa discussão. E o que é importante para provas. Então, no campo teórico, quem que ganha o debate? Toda vez que eu faço essa pergunta em redes sociais, o pessoal erra muito. Gente, no campo teórico, esqueçam o que acontece na prática. No campo teórico, quem vence o debate é o universalismo. Senão, nós nem estaríamos aqui discutindo, estudando direitos humanos. Senão, não seria possível um sistema universal de proteção. Se eu defendo a ideia que é cada país que tem que defender, como é que eu vou estabelecer um sistema universal global? Não existiria, tá? Então, nós só estamos aqui estudando porque os países, em sua maioria, acreditam sim que, apesar das diferenças culturais, é possível criar um sistema universal de proteção, com uma proteção mínima. E se existia dúvida sobre isso, depois dessa reunião que aconteceu em Viena, em 1993, um programa de ação mundial, os países criaram a Declaração de Viena e estabeleceram que os direitos humanos são indivisíveis, vou marcar aqui, interdependentes e interrelacionados, e devem ser tratados de forma global ou universal. Então, prevalece o universalismo. É o que fica previsto aqui, no parágrafo 5º da declaração. As particularidades nacionais e regionais e bases históricas, culturais e religiosas devem ser consideradas. Então, olha só, eles não desconsideram diferenças culturais, mas é obrigação do Estado, independentemente do seu sistema político, econômico e cultural, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Ou seja, não me venham com essa desculpa de diferença cultural para deixar de proteger direitos humanos, tá? Então, quem vence o debate no plano teórico é o universalismo. Se em 1948 só tínhamos 56 países na ONU que aprovaram a declaração de país, né? 48 aprovaram, 8 se abstiveram de votar. 171 países aprovaram o texto da Declaração de Viena. Então, né, sem dúvida, é a maioria. Então, prevalece a ideia do universalismo, da universalidade dos direitos humanos. Além da Declaração Universal, eu disse para vocês, né, que uma segunda etapa no processo de proteção de direitos humanos dentro da ONU foi a criação de tratados, já que a declaração não é um tratado, para conferir força jurídica a tudo que está previsto na declaração. Como que a ONU fez isso, gente? Através de 2 tratados, que são os pactos internacionais, conhecidos como Pactos de Nova York. E aí a ONU separou direitos de primeira geração em um pacto, civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais em outro. Os pactos foram elaborados ao mesmo tempo, em 1966, entraram em vigor 10 anos depois, quando pelo menos 35 países ratificaram o texto. Pergunta de prova: o fato de termos 2 pactos significa que os direitos humanos são divisíveis? Claro que não. Mantém-se a ideia da indivisibilidade. Mas então, por que criar 2 tratados, se a declaração tinha unido as 2 gerações em um único texto? Porque, como eu já disse, a forma de monitoramento e aplicação dos direitos é diferente. A ONU teria que fiscalizar de forma diferente. Primeiro motivo. Além disso, o mundo estava dividido naquele momento, né? Nós tínhamos a divisão do mundo, a Guerra Fria, o bloco capitalista e o bloco socialista. Capitalistas interessados na proteção dos direitos de primeira geração, socialistas mais interessados na proteção dos direitos de segunda geração. A ONU teve receio de criar um tratado só e não ter ratificações, porque os capitalistas não queriam se comprometer com os direitos de segunda geração, os socialistas não queriam se comprometer com os direitos de liberdade. Então, o que ela preferiu fazer? Vamos separar as gerações, mas só por isso, e não porque os direitos humanos sejam divisíveis, tá? Sempre isso é questionado em provas. Já sabemos que quando eu junto o texto da Declaração Universal com esses 2 pactos, surge um documento maior que a doutrina chama de Carta Internacional dos Direitos Humanos. O que é a Carta Internacional dos Direitos Humanos? É a soma
da Declaração Universal com os 2 pactos. Não pode faltar nenhum. Se a questão falar que é um pacto só, ou que só os 2 pactos sem a declaração, fica errado. Então, aqui depois vocês vão ler com calma, coloquei um texto, né, uma introdução aos pactos, não é uma matéria que cai em toda prova. Para cair isso aqui, a banca tem que mencionar os pactos ou tem que mencionar tratados da ONU, então não cai, por exemplo, para a prova de delegado do Pará, nem do Paraná, não cai para a PRF, estou falando que não cai detalhes do texto, tá? Vocês têm que saber da existência, que eles compõem a Carta Internacional, mas não precisam se preocupar se não está no seu edital especificado, você não tem que estudar o texto dos tratados, além do texto da Declaração Universal, porque esse é obrigatório. O Brasil ratificou já esses 2 pactos em 1992. 92 é o nosso grande ano. O Brasil ratifica o Pacto de San José, aqui nas Américas, e esses 2 pactos da ONU, né? Então, lembrem-se que 1992 foi o nosso ano mais importante aí em termos de proteção de direitos humanos. E esses pactos, cada um tem o seu sistema de monitoramento. Então, existem comitês para cada pacto que vão verificar violações ao texto do que está naquele tratado, tá? E o pessoal me pergunta muito o que são esses protocolos. Então, olha só, gente, existe um pacto dos direitos civis e políticos e um pacto dos direitos sociais, econômicos e culturais. São os tratados principais. Protocolo é um texto adicional ao tratado. Imaginem que os países querem emendar, querem acrescentar, modificar alguma coisa. Ao invés de alterar o texto do tratado, eles criam um protocolo. Então, o protocolo ele só é possível em relação a um tratado que já existe, tá? O protocolo ele é sempre um tratado adicional. Então, o Brasil ratificou o Pacto dos Civis e Políticos. Aí vieram 2 protocolos. Ele é obrigado a ratificar os protocolos? Não. São 2 tratados diferentes, ele ratifica se quiser. Mas são 2 tratados que se referem a um tratado anterior, que é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Então, nós temos um primeiro protocolo para trazer um mecanismo de petições individuais, que o Brasil já ratificou, e um segundo protocolo que é para abolir a pena de morte, que o Brasil também já ratificou. E olha que interessante, a gente consegue ratificar esse protocolo e manter a pena de morte no Brasil nos termos em que ela existe, né, que seria no caso de guerra declarada, porque o tratado faz essa exceção. Então, olha que absurdo, o pacto diz que não se admite pena de morte e não se admite ressalva, salvo a ressalva da pena de morte em caso de guerra declarada para os países que já têm isso previsto. Então, o Brasil conseguiu ratificar o tratado sem violar o tratado, que quando a gente lê abolição à pena de morte sem ressalvas, o que a gente tende a imaginar? Não se admite em hipótese alguma, né? Mas como está previsto no Brasil, continua sendo admitido, infelizmente, né? Eu não acho que seja uma boa previsão. Na Europa não se admite mais, no sistema regional europeu, mas ainda temos na América e no âmbito da ONU essa ressalva, igual a gente tem no Brasil, para pena de morte, tá? Agora, no Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais também existe um protocolo, só que esse o Brasil não ratificou. Muita atenção a isso em provas. O Brasil nem assinou esse protocolo facultativo aqui do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, no dos civis e políticos já ratificou os 2 protocolos. No dos sociais, econômicos e culturais nem assinou, ou seja, não tem a menor pretensão de ratificar esse protocolo, porque é um protocolo que traz medidas protetivas, garantias para violação de direitos de segunda geração. Claro, né, gente? O Brasil não quer. Imaginem a ONU recebendo denúncias todo dia por causa de violação aos nossos direitos sociais, saúde, educação. O Brasil não quer esse tipo de compromisso, não ratificou esse protocolo, tá bom? E já sabemos que não temos ainda um tratado específico para os direitos de terceira geração, porque eles são mais novos, né? Então, temos direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais, e ainda não temos um tratado tão amplo para a proteção de direitos difusos, coletivos. Temos alguns tratados de proteção ao meio ambiente,
né, alguns tratados que tratam dessa questão climática, mas ainda nos falta a proteção em muitos aspectos, principalmente de grupos vulneráveis, né? Então, naquele momento ainda não existia essa preocupação. Em breve, tomara que tenhamos, tanto no sistema global quanto no nosso aqui, nas Américas. Então, já está, o Brasil já assinou aqui nas Américas, ainda não ratificou, mas já temos, por exemplo, uma Convenção Interamericana para proteger direitos dos idosos. Fala-se na proteção de direitos dos consumidores, né, que são direitos já de terceira geração. Então, isso aí é para o futuro, a gente vai vivenciar isso, se Deus quiser. Então, para vocês perceberem na prática a historicidade dos direitos humanos. Tranquilo? Então, finalizamos, pessoal, o nosso estudo da declaração, mencionamos, né, o sistema geral de proteção que existe dentro da ONU. Além desse sistema geral, existe um sistema especial que é para proteger grupos vulneráveis. Então, quando vocês encontram tratados como proteção contra a discriminação racial, discriminação contra a mulher, pessoas com deficiência, crianças, a ONU também tem esses tratados, eles atuam ao lado desse sistema geral e fazem parte de um sistema conhecido como Sistema Especial de Proteção de Direitos Humanos, porque esse que nós estudamos é para proteger a pessoa em termos gerais, né? O sistema especial é voltado à proteção de grupos vulneráveis, de minorias, de situações específicas que merecem um olhar diferenciado. Tá certo? E aí? Gostou, Fernanda? Que ótimo! Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento? Podem colocar aí, por favor. Eu agradeço a presença de vocês. Estou inaugurando, né, esse formato de curso. Eu fazia muito isso com os alunos quando estudávamos através do Periscope. Alguém aqui da época do Periscope? Nós tínhamos muitas aulas, né, no Periscope. E aí agora estou retomando aqui pelo Zoom e em breve, quem tiver interesse aí nos cursos, né, mais adiante, cursos específicos, vai ser nesse formato, tá? Então, pretendo aí nesse ano, se Deus quiser, lançar muitos cursos, conto com vocês na divulgação. Quanto às questões, gente, eu vou postar lá no grupo do Telegram. Aí vocês vão resolver as questões lá, e aí eu vou postar o gabarito em áudio, vou fazer a correção em áudio das questões no Telegram, tá? Lá no canal do Telegram, então é por lá que vocês vão ter acesso. Vocês vão primeiro responder, né? Que é muito legal responder questão no Telegram, parece um joguinho. Então, quando você erra, o aplicativo comemora com vocês. E aí eu posto a questão e o gabarito em áudio, combinado? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, continua o grupo lá. Vou deixar essas aulas disponíveis até o domingo, tá bom? Acho que é um prazo razoável. Vocês podem divulgar aí, alguém que vocês acharem que tem interesse, que está estudando, que perdeu. O meu objetivo é ajudar mais pessoas. Então, pede a pessoa para entrar em contato comigo, que a gente dá um jeito, né, dela assistir às aulas. Eu possibilito aí o acesso e até domingo, quem vocês acharem que pode se interessar pelo conteúdo, me ajudem a divulgar, porque espero, né, que tenha ajudado aí a montar a base do estudo de vocês em direitos humanos, que parte da Declaração Universal, e espero revê-los em outras oportunidades aí, até que vocês alcancem o objetivo de vocês. Fico muito feliz de poder contribuir para isso. Tá, pessoal? Então, obrigada pelo tempo, pela atenção de vocês e nos vemos aí numa outra oportunidade. Continua à disposição lá no grupo e é lá que nós vamos resolver as questões, tá? Então, uma ótima tarde, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.